Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, em nosso encontro diário, onde nós procuramos juntos, através da nossa interatividade, decifrar o que está acontecendo aqui no nosso país, quais são os caminhos que nós estamos trilhando e o que a gente pode fazer para ajudar com que mentes e corações sejam esclarecidos no meio de tanta coisa complicada que está acontecendo aqui no nosso país. Hoje eu vou tratar de alguns temas recentes, de alguns episódios que se deram lá na Itália, na Europa, envolvendo o presidente da República, situações internas, mas antes de mais nada, se você está chegando agora e está nos conhecendo, convido você a se inscrever, você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o seu joinha, porque isso amplia ainda mais o alcance do nosso portal e envie para cá seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, o Brasil está cada vez mais queimado internacionalmente. A figura do presidente da República tem sido vista cada vez de uma forma mais depreciativa. Talvez nunca nenhum líder do mundo inteiro tenha recebido tantas alcunhas negativas quanto o presidente do nosso país. Genocida está parecendo até um elogio diante das coisas que ele já fez e que ele continua a fazer. E como isso está sendo tratado fora, está sendo tratado aqui no nosso país. Bom, vamos começar aqui por uma questão de ordem prática. Hoje, se vocês entrarem aqui na agenda da Presidência da República ou do presidente, lá do Palácio do Planalto, vocês vão ver que nesse dia 1º, tem 4 itens aqui na agenda. Partida de Roma para Pádua, na Itália. Cerimônia de outorga de título de cidadão honorário do município de Anguillara Veneta. Pô, alguém para dar título de cidadão honorário lá na Itália, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Almoço oferecido pela prefeita, os munícipes lá não devem estar muito contentes com isso não, né? E visita a Basílica de Santo Antônio de Pádua, um homem muito religioso, presidente da República, vai na igreja católica, ele vai, enfim, depois ele bate lá continência lá para os pastores todos dessas igrejas que fazem alianças políticas para fins políticos e econômicos, enfim, essa é a figura aí que nós estamos vendo. E o que teve nesses compromissos do Bolsonaro de alguma coisa importante para o povo brasileiro? Qual foi o ganho? Quem é que está patrocinando isso? A cidade ficou totalmente bloqueada e nesse bloqueio da cidade, obviamente, o poder público italiano gastou dinheiro também por conta dessa situação, uma situação constrangedora. Nós recebemos agora informação, isso deve estar mais tarde nos telejornais, que houve lá manifestações que receberam da polícia o uso de canhões de água para conter manifestantes contra Bolsonaro em Pádua, na Itália. As cenas logo mais a gente vai ver nos telejornais, né, com certeza, e vai ver também alguns veículos amanhã na internet, isso vai circular. Mas a reputação do presidente da República, que tem sido considerado uma pessoa absolutamente inclassificável, hoje ganha um contorno, mais uma vez, de um importante veículo de comunicação europeu. Trata-se do Financial Times, que aqui está traduzido nesse link que eu vou colocar, disponibilizar para vocês, diz o seguinte: as falhas de Jair Bolsonaro vão muito além da pandemia. Gente, eles chamam o Bolsonaro de incapaz. O incapaz é alguém que não tem capacidade, é alguém que está perdido, alguém que está ali. Eles colocam que o Bolsonaro só não sofreu impeachment no nosso país porque ele está sofrendo um bloqueio, está recebendo, né, através de um bloqueio, o apoio do presidente da Câmara, uma complacência do Poder Judiciário e o apoio do Procurador-Geral da República, que deveria ser o principal órgão de acusação pelos crimes que o Bolsonaro já cometeu e continua cometendo contra o nosso país, contra o nosso povo. O Bolsonaro sequer ele conseguiu trazer algum ganho positivo para o nosso país pela sua passagem lá no G20, onde ele foi totalmente escanteado, ele conseguiu falar com os garçons, foi com quem ele conversou mais, o que mostrou também como a nossa diplomacia ela ficou absolutamente danificada com a passagem do Ernesto Araújo pela Itamaraty. O Bolsonaro está totalmente perdido, sem nenhum encontro bilateral, sem nenhuma conversa produtiva, sem nenhum tipo de acordo, sem nenhum tipo de amarração de absolutamente nada, culminando com a sua ausência no encontro lá da COP26, que reúne ali os principais líderes, os principais agentes, os principais políticos preocupados com a questão climática no planeta, e o Brasil não poderia estar faltando a esse encontro, enfim, mas o Bolsonaro só quer fazer turismo com dinheiro.
público, né? Porque ele não mete a mão no bolso dele para absolutamente nada. E tudo isso tem sido tratado com muita benevolência pelos grandes veículos de comunicação, que, inclusive no Financial Times, fica bem explicitado que isso denota um apoio da elite econômica, elite jurídica, elite dos órgãos públicos fundamentais do nosso país, à figura do Bolsonaro. E hoje, na coluna do Josias de Souza, que está em alguns jornais, e no UOL, ele chama atenção para uma coisa que eu venho chamando a atenção muitas vezes aqui com vocês. Bolsonaro virou símbolo da estupidez inimputável. O que quer dizer isso? É um estúpido, um incapaz, que não está sujeito a nenhum tipo de punição, como eu me referi com vocês ontem, né? No nosso vídeo, onde eu falava que o Bolsonaro incorporou o espírito do Calígula, do imperador romano, absolutamente inimputável, ninguém fazia absolutamente nada com ele, uma pessoa que gostava de tortura, uma pessoa que não tinha senso de responsabilidade algum, nomeou um cavalo para ser um senador, uma situação absolutamente estapafúrdia, o que combina muito com as situações estapafúrdias que são feitas pelo presidente da República. Ontem, no nosso encontro, eu cunhei uma expressão aqui, onde eu classifico as pessoas que ainda apoiam o Bolsonaro como pessoas que são ressentidas, autoflageladoras. É o cara que tem algum tipo de mágoa, algum ressentimento, ele quer extravasar aquilo em alguma direção e ele acha que, no imaginário dele, as pessoas responsáveis pelo que está acontecendo no Brasil somos pessoas como eu e você que conversa com essas pessoas também. Hoje eu recebi mais alguns comentários, porque as pessoas reagiram com essa coisa de eu ter revelado que elas são ressentidas e elas estão se autoflagelando porque elas acham que quanto pior mais o Brasil ficar, nós vamos sofrer e eles não, o que revela uma grande infantilidade também, né? Algumas pessoas dizendo que eu teria inveja do Bolsonaro. Gente, tem inveja do Bolsonaro aí? Olha, se alguém perceber algum traço desse na minha personalidade, por favor, mandem me colocar numa camisa de força e colocar no manicômio urgente, porque de fato eu vou estar com problema. Eu não, né? Qualquer pessoa que tem inveja de uma figura como Bolsonaro tem sérios problemas, e aí é uma questão que eu acho que nem tratamento resolve, tem que ser camisa de força mesmo. Mas deixando isso de lado, voltando aqui para situações concretas, o Brasil está muito queimado, o Brasil está muito desprestigiado, o Brasil perde dinheiro com isso, porque perde investimentos, ninguém tem a capacidade, nenhum CEO, nenhum grande executivo, nenhum grande conselheiro de qualquer grupo empresarial, nacional ou internacional, indicaria o Brasil como um país para se fazer qualquer tipo de investimento quando nós estamos sendo governados por um incapaz, uma espécie de débil mental, uma pessoa com uma debilidade mental, e sem fazer nenhum tipo de agressão ou querer fazer chacota com pessoas que, de fato, têm algum tipo de enfermidade. A enfermidade do Bolsonaro, ela está muito mais no campo moral, no campo ético, do que no campo orgânico, né? Nós temos aí uma figura que não vai poder alegar nenhuma debilidade no futuro para escapar da justiça, escapar dos crimes que ele será acusado muito em breve, assim que ele perder o poder. Como a gente tem conversado aqui com vocês, né, o Bolsonaro ele não faz nada disso se ele não tiver a complacência dos grandes veículos de comunicação que se comportam, né, de maneira muito cínica. Eles fingem, de um certo modo, que fazem algum tipo de oposição ao Bolsonaro, revelam situações, mas eles não tocam na estrutura de poder. Eles não ajudam a população a ter uma consciência, a forçar um processo de impedimento do presidente, porque isso representaria a saída do Paulo Guedes, que é o grande arquiteto de toda a entrega que o Brasil está sofrendo. E ontem, achei muito interessante, no Fantástico, eles terem feito um protesto contra o Bolsonaro, pela truculência que o Bolsonaro realizou contra alguns jornalistas, através das suas milícias nacionais e internacionais agora, né? Um presidente que não consegue responder perguntas objetivas, e também os grandes veículos de comunicação não colocam de uma forma rotineira jornalistas para perguntarem aquilo que deveriam, pelo dever jornalístico, perguntarem ao mandatário do nosso país. Aí eles vieram
com essa reclamaçãozinha aqui, eu chamo reclamaçãozinha no singular, porque eles estão pouco se lixando, no diminutivo, né? Eles estão pouco se lixando se um jornalista vai perder dente, vai quebrar um braço, uma costela, eles não estão nem aí. Eles fazem um protesto para a torcida, mas no plano concreto, eles blindam o Bolsonaro através do presidente da Câmara, dos deputados que eles têm algum tipo de articulação, através das empresas que financiam os mandatos desses deputados e através da omissão criminosa que eles fizeram ao longo da pandemia inteira, onde eles não mostraram que o presidente do nosso país tinha uma responsabilidade direta sobre a saúde do nosso país. Então, aí eles vêm com esse tipo de reclamaçãozinha aqui que foi exposta ontem no Fantástico. Vou colocar um trecho para você que está fora do Brasil, você que não viu, você que não vê a emissora, veja aqui um trecho, vamos lá. A Leonardo Monteiro e demais colegas jornalistas de outros veículos, e uma constatação. É a retórica beligerante do presidente Jair Bolsonaro contra jornalistas que está na raiz desse tipo de ataque. Essa retórica não impedirá o trabalho legítimo da imprensa. Perguntas continuarão a ser feitas. Os atos do presidente continuarão a ser acompanhados e registrados. É o dever do jornalismo profissional. Mas essa retórica pode ter consequências ainda mais graves. Aí vai. Eu vou colocar para vocês esse link aí, que eu não sei se vai ter problema com direitos autorais, né? Mas, enfim, aí o Bolsonaro está gastando dinheiro público, ele está fazendo o que ele quer, é uma espécie de Calígula inimputável, considerado um débil mental, uma pessoa rejeitada, um genocida, mas ele está sendo mantido no poder aqui no nosso país. Gente, para vocês terem uma ideia, a cidade que o Bolsonaro recebeu lá a condecoração, a cidade de Vêneto, até esqueci o nome da cidadezinha aqui, ela tem menos habitantes que uma série de cidades aqui no nosso país. Porque se a moda pegar, as cidades pequenas no nosso país vão poder fazer homenagem ao presidente e vai ter que se deslocar também o tempo todo para essas cidades. Então, selecionei aqui algumas cidades que têm mais população do que a Anguilheira lá, Vêneto, que o presidente foi. Por exemplo, a Pindoba, no Alagoas, a Pracuúba, no Amapá, Contendas do Sincorá, na Bahia, Catolândia, na Bahia, Turvânia, em Goiás, Bonópolis, em Goiás, Varjão, em Goiás, Hidrolina, Cromínia, em Goiás, Nova Roma, em Goiás, Damolândia, em Goiás, Israelândia, Moeda, em Minas Gerais, Santana do Jacaré, em Minas Gerais, Ressaquinha, Funilândia, em Minas Gerais, Toco do Mogi, em Minas, Sem Peixe, em Minas Gerais, Passa 20, em Minas Gerais, várias cidades aqui, Ariranha do Ivaí, no Paraná, Barcelona, no Rio Grande do Norte, Putinga, no Rio Grande do Sul, Óleo, que está muito em falta em São Paulo, né? E Sucupira, em Tocantins. Eu pensei que Sucupira não existisse, que fosse apenas uma cidade de ficção, mas ela existe e é uma cidade que, se convocar, se for dar um título para o presidente da República, certamente ele irá, porque se ele foi numa cidade que tem pouco menos de 5 mil habitantes na Itália, que foi cercada, deu um tumulto danado para absolutamente nada, usando dinheiro público para satisfazer os seus desejos pessoais, a sua vaidade pessoal, ele pode ir, então, em qualquer cidade. Gente, estamos tendo hoje um movimento de caminhoneiros que não estão sendo revelados pelos grandes veículos de comunicação, porque eles não têm interesse mesmo em fortalecer atos concretos que coloquem em risco o mandato do presidente da República. Nós vamos continuar aqui jogando luzes sobre essas questões, fazendo todo tipo de abordagem, denunciando, e incomodando também, por que não, essas pessoas que estão sofrendo desse ressentimento, dessa infantilização comportamental e dessa miopia diante da realidade brasileira. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão aqui, vocês estarem divulgando tanto nosso portal, e vamos continuar em frente. A gente não vai sossegar não, tem muita coisa pela frente para a gente falar. Um grande abraço, gente, até o nosso próximo encontro. Tchau!